Fala, meus amigos, beleza? Nós estamos na imersão aqui nessa semana sobre palavras de conhecimento. Nós vamos falar ao longo dessa semana sobre os nossos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato, né? E como Deus pode se comunicar conosco usando os nossos 5 sentidos para nos entregar palavras de conhecimento, para entregar para as pessoas, né? Tornar o nome de Cristo conhecido, né? Fazer com que as pessoas se sintam amadas por Deus, né? Um dos motivos de criar essa semana de imersão em relação aos nossos 5 sentidos, porque eu entendo que Deus tem preparado a juventude, Deus tem preparado a igreja brasileira para uma grande colheita. E através do evangelismo nós podemos agregar os dons espirituais para ter um impacto maior, fazer um evangelismo de uma forma profética, de uma forma criativa. Então eu queria muito que você compartilhasse esse vídeo com a sua equipe, com o seu discipulado, com a galera da sua igreja, porque nós vamos falar muito aqui sobre os nossos 5 sentidos. Nós vamos dar uma base bíblica para isso, e no decorrer dos próximos vídeos nós entraremos também nos assuntos que se diz respeito ao evangelismo e como nós podemos unir essas ferramentas para obter uma grande colheita, demonstrando, pregando o evangelho de uma forma muito mais eficaz, muito mais objetiva, aonde as pessoas elas vão receber Jesus de uma forma muito mais simples, muito mais natural e sem peso, sem obrigação. E realmente haverá um arrependimento verdadeiro na vida dessas pessoas. Então, após essa introdução, eu queria nesse primeiro vídeo te dar uma base. Nós sabemos que Deus ele criou o ser humano e quis se relacionar com o ser humano. A intenção de Deus era ter um relacionamento com o ser humano. Se a gente for olhar em Gênesis, Deus cria o ser humano, Deus cria todas as coisas, tudo que Deus fez, ele viu que era bom, que era perfeito. Ele se comunicava diariamente com o ser humano, e com a entrada do pecado, né, a gente perdeu essa conexão com Deus. E essa conexão ela foi restabelecida quando Deus envia o seu único filho, né, para salvar a humanidade, né? Mas para que a humanidade ela seja salva, a intenção de Deus é que nem que todos os homens da face da terra, com isso homem com H maiúsculo, que se diz respeito a homem, mulher, criança, né? Deus ele quer que todos sejam salvos, mas para que toda a humanidade seja salva é necessário que cada homem e cada mulher aceite e reconheça Jesus como seu Salvador. E o nosso papel aqui é demonstrar que Deus ama as pessoas, né? Que Deus quer se conectar com as pessoas. Nós não estamos aqui para falar sobre uma religião, impor nada goela abaixo para as pessoas, mas nós queremos dizer nesse primeiro contato que, olha, Jesus ele se importa com você, Jesus ele quer voltar a falar com você, Jesus ele quer fazer parte do seu dia a dia. Nós precisamos entender que uma vida com palavras de conhecimento é uma vida onde Deus pode se comunicar conosco em qualquer lugar, na faculdade, na escola, nas praças, na feira, nos shoppings. Deus ele quer se comunicar com o ser humano, mas para isso nós precisamos ter os nossos sentidos treinados. Nós precisamos estar conscientes da presença de Deus. Nós precisamos exercitar os nossos dons espirituais. E quando nós falamos da palavra de conhecimento, nós precisamos exercitar a palavra de conhecimento. Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 14, vai dizer que nós precisamos exercitar os nossos 5 sentidos, né, para discernir o bem e o mal. Hebreus 5,14. E a palavra exercitar no grego, aqui no original, ela significa ginábsio. A palavra no grego é ginábsio, que ela traz a referência realmente a um ginásio, a um lugar onde você vai exercitar os seus músculos. E nós precisamos exercitar o nosso dom de palavra de conhecimento.
né? Então, o que acontece? Com certeza, nós vamos precisar ser persistentes, ter persistência no nosso treinamento, perseverança, para que a gente venha deixar o nosso dom mais sensível, né? Na verdade, nós precisamos estar mais sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, e com certeza nós vamos romper as dificuldades. Mas quando aqui nesse texto diz que nós precisamos exercitar, talvez você pode estar me perguntando, mas como é que eu posso ouvir Deus e saber como Deus quer se comunicar através dos meus 5 sentidos? Antes de tudo, nós precisamos entender que nós somos uma nova criatura. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos batizados nas águas, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós somos uma nova criatura. E quando nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, ele mora dentro de nós. Lá em 1 Coríntios, versículo 2 vai dizer que ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser pelo Espírito de Deus. Ou seja, nós temos o Espírito, nós temos uma nova cidadania, nós somos uma nova criatura, a nossa velha natureza ela já não nos define mais. O que nos define é o que Deus pensa a nosso respeito e que Ele quer restabelecer o seu contato com a humanidade. Por isso que Ele usa os seus filhos. A palavra de Deus diz que Deus não irá fazer nada antes que Ele comunique aos seus profetas. E nós somos os profetas dessa geração. Então, pois bem, mas seguindo aqui eu quero ler mais 2 versículos com você. Eu vou deixar essas referências aqui na descrição do vídeo. Que está lá em Romanos capítulo 6, o versículo 13, vai dizer assim: não ofereçam os seus membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. O nosso corpo, a nossa mente, a nossa visão, o nosso ouvido, o nosso paladar, o nosso olfato é instrumento de justiça para aqueles que receberam o Espírito Santo e essa nova natureza. A nossa vida ela é pautada segundo as regiões celestiais. A nossa vida é pautada ao que está escrito nesse livro. Por isso é muito importante você ter uma vida diária de devocional, de oração, de jejum, pensando nas coisas que existem lá no céu, porque só assim você vai conseguir discernir, ter um entendimento para trazer essas coisas aqui para a terra. E o próximo versículo é no mesmo capítulo 6, mas o versículo 19, que vai dizer assim: falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Nós precisamos entender que Deus ele é santo e Ele não negocia com o pecado. Deus nos chamou para ter uma vida santa, e ter uma vida santa é consagrar todo o nosso corpo, a nossa mente, todos os nossos 5 sentidos para a justiça. Isso significa que Deus ele pode se comunicar conosco entregando palavras de conhecimento através dos nossos 5 sentidos. Então, antes de tudo e antes que a gente dê continuidade aos nossos vídeos para tratar sobre cada um dos 5 sentidos, eu queria que você tirasse um período de oração e falasse com Deus. Senhor, eu consagro a minha visão, eu consagro os meus ouvidos, eu consagro a minha mente, eu consagro o meu paladar, o meu olfato, o meu tato. Usa os meus 5 sentidos para trazer justiça para este tempo, para essa geração. Usa, Senhor, todo o meu corpo. Toma conta da minha mente, Senhor. Purifica os meus ouvidos, purifica a minha visão, Senhor. Que eu possa ter uma vida mais santa diante de Ti. Faça essa oração. Consagre todo o seu corpo, todos os seus membros, consagre para Deus, porque eu tenho certeza que através dessa oração
você vai receber palavras de conhecimentos que irão liberar o futuro e o destino na vida das pessoas, aonde você estiver. Amém? Então um grande abraço para você, nos vemos no próximo vídeo. Nós vamos falar sobre o sentido tato, tá bom? Então um grande abraço para você, valeu!